Fala galera, estamos aqui mais uma vez, agora para o 5º episódio do nosso podcast, o Resenha Sport Go. E eu, como sempre, do lado de Anecília. 5º episódio da 2ª temporada, a gente tá bombando, viu? Tá sim, porque hoje a gente tá com um convidado que foi muito aguardado, todo mundo pediu a presença dele aqui, querendo saber um pouco da história dele. Então hoje a gente vai falar com Josivaldo Alves, ele que é treinador, é empresário e dono do CSP. 1001 utilidades. Esse cara é diferenciado. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, meu diretor, chame a minha vinheta. Agora, na volta, eu quero abrir o programa com o hino do CSP. CSP, CSP. Você que luta pra achar, viu? Mas eu quero o hino do CSP. Resenha Sport Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino. Josivaldo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por aceitado o convite de vir aqui no Resenha Sport Go. Realmente tem muita gente querendo saber de você, querendo saber um pouco da tua história. E eu queria já começar perguntando, porque uma coisa é eu chegar para alguém e dizer quem é Josivaldo Alves, né, Aninha? A gente sempre gosta de começar assim. E a gente queria deixar você explicar. Quem é Josivaldo Alves? Eu sou um paraibano, né? Venho de origem bem humilde, né? Não é que estou rico agora, mas assim, a situação melhorou bastante. Então venho de origem bem humilde. Sou filho de pai que é pedreiro, né? E minha mãe sempre ajudou, trabalhou também em algum tempo. Então, assim, a gente vem daquela parte baixa mesmo, assim, que enfrentou muitas dificuldades. E desde guri eu procurei assim ajudar, colaborar com a família, né? Então desde 10 anos eu que ficava perturbando a minha mãe para poder vender alguma coisa, para ajudar ela mesmo, né? Meu pai sempre no início, assim, quando eu era muito novo, era um ano fora e um mês em casa, né? Era um mês de férias e um ano fora, né? Era normalmente a rotina. Depois aí já assim começou a mudar, ele começou a arrumar trabalho aqui em João Pessoa, eu morava na cidade lá de Guarabira na época. E aí começou a mudar, né, as coisas, né? Mas eu, desde 10 anos que eu entrei para o comércio para trabalhar a contra-gosto da minha mãe, mas eu vi os guri lá, assim, tinha uns 14, 15 anos meninos e vendendo, eu queria vender, mas só que só tinha 10, né? A gente não aceitava, né? Não entendia. Mas assim, depois eu acabei convencendo ela. O primeiro dia foi bem diferente, bem diferenciado. Para me convencer ela, eu tive que levar meu irmão. Meu irmão não era muito afim de trabalhar ou de qualquer coisa. Teu irmão era mais velho ou era mais novo? É mais velho. Aí, no primeiro dia foi assim, um dia bem diferente mesmo. Assim. Eu lembro que ela me deu 500 alguma coisa, não sei que 500 era, que eu pedi para comprar. Prometi, ela tinha um pessoal lá que era meio que um parente um pouquinho distante, que ela guardava sempre a feira, comprava a farinha desse local e guardava a feira lá porque tinha essa amizade. Aí o nome desse rapaz era Afonso, né? Tinha mais outro irmão dele lá e tinha um ajudante, uma pessoa que ajudava ele nesse local, no mercado lá, no mercado velho lá de Guarabira, né? Na parte de cima, que é a parte que ele é um pouco inclinado, certo? E é na parte lá de cima. No caso, tu é natural de Guarabira. Eu sou natural, é uma cidadezinha, Pilõezinhos, próximo ali a Guarabira. Perto de Guarabira. Porque eu nasci, onde eu moro, onde eu nasci, tipo assim, próximo de Pilõezinhos e próximo, eu podia ser achado em qualquer uma das comarcas. Mas aí minha mãe, acho que voltava, né, nessa comarca lá. Mas daí depois, com 7 anos, a gente foi morar na cidade de Guarabira. Então eu tô lá, fiquei lá dos 7 até os 17, passei 10 anos na terrinha. E esse primeiro dia, voltando, né, para o primeiro dia, foi bem diferente, porque eu convenci minha mãe que eu deixava lá, ia vender o sal, que eu vi os meninos vendendo sal na época, né? E eu ia deixar o sal lá no rapaz lá, no Afonso, né? Que era um amigo nosso, da família. E daí eu ia vender o sal junto com meu irmão. Só que eu acordei cedo, né? Nesse dia, foi numa quarta-feira. Aí eu acordei cedo e cheguei lá e cismei de olhar uma outra coisa. Aí cheguei lá no outro mercado, que é um pouco mais abaixo. Lá em Guarabira, todo mundo sabe, chama Mercado Novo e Mercado Velho. Aí daí eu fui no Mercado Novo, né? Que agora já deve estar muito, já deve estar velho também. Tá velho também. Mas eu fui no Mercado Novo e daí eu comecei lá a ver a área do alho lá e dos temperos. E eu me interessei por um alhozinho lá, que, assim, pelo dinheiro que minha mãe tinha me dado. Eu vi uns alhos lá grandes, né? Numas tranças na época, né? Uhum. E vi um alho menor, só que o grande ele tinha uma pele arroscada e o formato um pouquinho torto.
E esse era menor o alho, era tipo como fosse hoje um alho tamanho número 3. Eu sei que você não entende muito de alho, eu não entendo. Mas é como fosse o tamanho número 3. E ele era um formato arredondado. E a pele de fora era um pouco branquinha. E quando tirava a pele, dentro estava bem roxinho. E daí eu me belezei com o alho e acabei comprando né, os 500, que eu não sei que 500 era, e eu sei que era 500 alguma coisa, né? E daí comprei o alho e daí comecei a vender para meu irmão, né? Acho que a gente comprou, acho que tinha talvez entre 9 tranças, 8 tranças de alho, mais ou menos isso. E daí eu acho que durante boa parte do tempo meu irmão não vendeu uma trança. Ele não vendeu uma trança. Eu acabei aos poucos vendendo ali e acho que deu umas 4h12 da tarde. Eu acho que eu olhei pro relógio de uma pessoa que eu perguntei a hora, né, que eu tinha acabado. Foi a última mão que eu tinha vendido. A gente tava vendendo ali de moinho, né? E a de trança foi difícil vender. E 4h12 da tarde eu tinha acabado. Aí a gente acostumado a ir pra feira com a minha mãe. E tinha um senhor lá que vendia tempero e umas coisas, mais outras coisas lá, mais algumas coisas de feira. E daí ele perguntou o que eu estava fazendo. Garoto, você tá fazendo o quê? Não, eu acabei de vender agora e estou indo para casa. Você pode ficar aqui no meu ponto que eu faço a minha feira ali? Aí eu olhei pro dinheiro que eu tinha contado o dinheiro, né? Bem, eu posso, mas depende do senhor. Aí ele disse, depende do quê? Mala. Com 10 anos já sabia fazer negócio. Com 10 anos você nem chutou uma bola, né? Então eu tinha contado o dinheiro, né? Tinha 912 e uma moedinha. Eu falei, se o senhor me dá a nota de um barão, que eu fico. Entendeu? Aí ele disse, eu dou. Né? Aí eu fiquei à vontade, feliz da vida, né? Aí, no bolso. E daí ele foi fazer a feira dele, foi pra lá, subia, descia, não tava nem aí, tava pensando no barão. Tava no barão. Aí, acho que já, assim, tem períodos, né? Não sei que período que era, né? Se era verão, o que era, mas tem período que escurece um pouco mais rápido do que o normal. E daí, já estava escuro um pouquinho quando ele terminou lá as compras dele, que eu ajudei ele até finalizar lá também, fechando já o estabelecimento dele, as coisas e o ponto. E daí eu peguei meu barão e saí. Mas só que minha mãe já tinha saído preocupada, né? Porque eu não tinha chegado, né? Entendeu? E daí eu já estava um pouco escuro, né? Tinha escurecido. E daí minha mãe veio por um caminho e a gente foi por outro. Lá em Guarabira tinha... Desespero da mãe. Tinha 2 caminhos assim pra gente, de onde eu morava, né? Na Rua São Manuel, lá no final, 830 o número. E daí tinha um caminho que vinha para passar no Coqueiro, para passar no Rio, que não tinha ponte na época, e tinha o caminho da ponte, que era aquela ponte principal ali da cidade, logo quando chega no centro, e sai à direita e sai nessa rua, que é a Rua São Manuel, que dá saída para a cidade de Pilõezinhos. E daí, eu acho que a minha mãe veio por uma rua e eu por outra, que a gente não se encontrou, né? Ou então foi na feira, a feira não era pequena, mas também não era tão grande, mas aí quando chegou em casa foi bronca, né? Minha mãe brava lá, que ela voltou, não me achou e daí já tava um pouco desesperada. Ela voltou doida pra casa. Mas tu convenceu ela quando tu mostrou o dinheiro? Porque disse, mãe, tu me deu 500, eu tô te devolvendo 900 e alguma coisa. E um barão tu guardou, né? Isso foi depois, né? Aí que ela tava brava, estressada, não queria nem não deixava eu falar. Deixa ela falar, né? Ela não deixou, nem que eu quis, né? E falava lá e tudo aí. E brava comigo, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu tinha 912, era 4 e pouco da tarde. Eu perguntei ao senhor se ele podia me dar uma nota de um barão. Ele falou que dava, então eu esperei. E eu falei qual foi o nome do senhor, que eu não lembro agora o nome do senhor, mas ela conhecia o senhor, mais ou menos lá, tá? Aí eu peguei a notinha assim e puxei de bolsa. Aí ela deu uma acalmada. Avançou 50%, 60%, entendeu? Acalmada. Aí pronto, aí pensou eu que no sábado ia ser normal, que era quarta e sábado dia da feira. No sábado ela me cortou, né, de ir pra feira. Mas aí ela me cortou e eu ficava lá, enchendo o saco. Puxando a saia dela e dizendo, eu quero vender. Aí o menino dizendo, mas o menino é maior que você e você chegou muito tarde. Disse, não, mas agora eu chego cedo, não se preocupe não. E daí acho que passou umas 3 semanas, ela não aguentou não, da perturbação. Vai vender, vai. E aí foi. Quando eu voltei a próxima vez que eu
voltei para comprar e comprei o sal. E fui trabalhar com o sal, que é o que eu tinha prometido a ela de vender antes. E aí, o primeiro dia foi assim. Então tu começou com alho, foi paixão à primeira vista, viu o alho, gostou, porque vocês que não sabem hoje, Josivaldo ele é um grande representante, né, do alho aqui no Nordeste, em João Pessoa, e manda alho para vários lugares, né, Josivaldo? A gente atende aqui bastante clientes aqui na Grande João Pessoa, temos alguns clientes em Campinas, já tivemos uma área maior, mas depois que eu me dediquei ao futebol, né, a gente diminuiu. Já atendemos assim um pouco de Natal, que a gente tinha uns clientes, até Recife mesmo a gente já teve alguns vínculos, eu fazia umas vendas meio que direta, né, mas a gente vem fazendo nosso negócio aí no alho aí, vem fazendo negócio bom, claro que não é no mesmo nível que quando eu tava só o alho no tempero, a concentração era total. Futebol toma muito tempo da gente, E como é que surgiu esse Josivaldo empresário, que chegou ao alho e depois se envolveu com futebol? Porque você disse que ficou até 17 anos em Guarabira. E você veio se envolver com futebol já lá em Guarabira ou aqui em João Pessoa? Futebol sempre foi aquele negócio. Sempre foi paixão. O menino na rua brincando, né? Tava lá jogando. E aí eu querendo jogar, né? E naquele tempo minha mãe a gente tinha vindo do interior, né? Do sítio mesmo, e minha mãe não deixava... ficava lá no portão, mas não passava do portão, porque era uma rua principal que dava acesso a essa cidade. Então, muito carro, né? E ela não deixava muito brincar lá. Para brincar, tinha que brincar na garagem de um vizinho que tinha as 4 vagas de carro assim, e a gente tinha que brincar nessa garagem com esses vizinhos ali. Mas na rua ela não permitia. Aí o menino batia a bolinha na rua, já ficava ali de olho, e tinha um campo bem próximo, né? Tinha um campo bem próximo. Então era meio conflituoso, meio que tinha que dar uma enrolada nela para poder bater a bola, né? Entendeu? Então no início ela não deixava eu sair não. Aí depois que a gente começou a ir para escola direto, e aí ela acabou cedendo aos poucos, né? Aí comecei a jogar bola, mas assim, não tinha tanta habilidade, era mais força, né? E começava, aí depois também tinha que trabalhar, porque daí a gente sempre teve algum comércio, disso aí foi um momento, mas daqui a pouco eu já estava, colocamos lá, a gente chamava de venda, né? Mercadinho, sei lá, como é o nome lá. Você pode chamar. E daí eu tinha que tomar conta também desse mercadinho, e daí eu ficava até meio-dia, nesse período, eu estudava, acho que a 6ª série, e daí eu estudava à tarde, de meio-dia até meio-dia e 45 a gente ia para Barra Dupla, lá na peladinha lá do campo, né? De vez em quando tem as batidas de falta, agora você sabe. Agora tá explicado, né? Tá explicado. Na Barra Dupla que a gente treinava, né? Dois, né? Que ficam, e pegando, e um vai bater e um fica no rebote. E daí você vai, cada um tem direito a 3 chutes, né? Não sei se vocês sabem, hein? O pessoal do futebol deve saber aí. Não sei se é assim ainda mais. E daí a gente começou a jogar futebol, que era uma paixão, né? Um dos vídeos no Instagram do CSP mais visualizado é Laênio e Josivaldo. Josivaldo ganha. Nas cobranças de falta. Ele conhece onde tem as brechas do goleiro, ele tá na frente. E ainda perde. Eles sempre ficam disputando lá no treinamento. Então, mas nesse período que tu jogava bola com os amigos e tal, em algum momento despertou em tu a vontade de ser jogador de futebol? Ou tu sempre jogava porque gostava, porque querendo ou não, é brincadeira, né, de criança e tal, e tu sempre quis focar, na verdade, no alho, um exemplo, no teu comércio? A bola pra mim era uma diversão, né? Então, quando você começa, primeiro minha mãe nem deixava, todo mundo ia, eu não ia. E daí eu, quando comecei a jogar bola, tipo assim, eu tinha uns 13 pra frente, entendeu? 13 pra 14 anos já, quando foi meio que liberado pra mim bater minhas peladas, né? E depois, com o passar do tempo, comecei a jogar nas agremiações que tinha lá por perto. Tinha um internacional lá, do nosso amigo Regis. Eu não sei, o Regis foi lá pro Rio, mas era um amigo lá. E eu comecei a jogar nessa agremiação dele e comecei também a jogar em outras. Aí eu lembro que com 15 para 16 anos eu fui jogar no Guarabirinha, que era a base do Guarabira, né? Na época, né? Mas assim, não era um cara assim habilidoso, era um cara voluntarioso, né, na parte física, não no tamanho físico, mas era numa volúpia física bem diferente, né, e uma capacidade, vamos dizer, mental de não desistir, era mais nisso aí. Até porque, assim, quando eu vim jogar bola, mesmo de 13 para 14, o moleque já tá jogando desde os 8. Então, mas aí com o tempo fui aprendendo algumas coisas, não tudo, né? E aí já pensando já em ser um jogador. Aí eu cheguei no Guarabirinho, eu lembro que
tinha um jogador chamado Jailson, que tinha vindo do América do Natal, tinha uns 3 jogadores que era ex-jogador do América do Natal. E daí, como eu já estava treinando ali nos juniores, e eu tinha idade juvenil, já estava treinando nos juniores, pela Volúpia, né? E também porque, assim, naquela época, eu não sei agora, mas naquela época eu tinha uma dificuldade de jogador canhoto, ponta, sabe? E eu tinha muita velocidade, e eu era direito, mas jogava pela esquerda. E tinha muita, como tivesse uma carência disso aí. Não tinha muito jogador canhoto tão rápido. E daí me colocavam lá, e sempre nos times me colocavam por ali. Ou lá ou na lateral, mas principalmente comecei ali na ponta. Né? No time do Real eu era o camisa 10, né? Olha aí, né? olha aí. Meu vizinho era camisa 10, mas assim, não era habilidade, era um 10 de arrastar de força, somente. E de chutar, né? Chutava até legal, mas somente isso. Já no Guarabira era um ponta bem agressivo, e daí o Jailson queria que eu fosse pro América do Natal já numa situação para ficar. Aí eu acho que eu tinha de 15 para uns 15 anos, mais ou menos. Minha mãe veio de novo. Quando ele disse, eu já pensei, a mãe dele não deixa ele não. Veio todo de novo, né? Veio todo de novo, né? Mas eu já estava assim, no comércio, já estava estudando, já estava com aquela minha vida ali bem agitadinha, sem muita brecha, mas assim, feliz, né? É um cara que tinha o que fazer todo o tempo, entendeu? Não tenha... tirava um tempo para jogar uma bola quando dava, entendeu? Então, mas eu estava ali bem, né? No colégio eu era, teoricamente, bem nas matérias que eu gostava. Né? Quem nunca? Matemática era tranquilo, né? Mas já outras matérias já não era, já era um pouco assim, português eu tinha dificuldade, porque eu não gostava de tanto escrever, as 2 aulas seguidas eu já ficava um pouco, né, já cansado ali. Então, não era a minha praia, pronto, português. Mas já aquilo que eu gostava, eu era bom. E é engraçado que essa rotina de Josvaldo, pelo que ele falou agora, vem desde antes, né? Porque ele não para. Tu já percebeu? Que ele não para. Aí agora ele falou, não, mas aí eu já tinha minha vida e tal, e aí eu tirava um tempo pra jogar. E como é que tu começou a ficar profissional? Tu disse, não, agora eu vou focar no profissional do esporte. Aí teve esse período que o Jailson queria me levar lá para o América, e daí eu comecei também a jogar, né? Assim, mais time lá, né? Aí já comecei a jogar num time que ganhava uma graninha, certo? Ganhava uma graninha pra ir no domingo. Olha aí. Só que eu tinha que sair assim, Mas domingo não, a feira era no sábado. A feira era no Quarta e sábado. Aí no domingo, nesse período, no domingo eu não tava fazendo feira fora. Nesse período, teve período que tive da minha vida que eu trabalhava na feira sábado, domingo e segunda. Mas nesse período eu não tava. E aí eu tava muito querendo jogar bola, mas tinha a feira da quarta e do sábado, né? E ajudava também meu pai no dia a dia, né? Nesse mercadinho também que eu te falei, né? Além que também tinha que vender, a gente vendeu galinha, eu já vendi tanta coisa que você nem imagina, é coisa mesmo. Vou anotar depois os vídeos pra vocês. Tem uma história que tu tava louro, né? Que você saía de madrugada, que tu chegou a dizer que dormiu com um saco de louro, era o travesseiro, né? Isso foi quando tinha mais ou menos a primeira feira fora que eu fiz foi mais ou menos de 11 para 12 anos. Eu não sei exato, mas acho que eu tinha perto de 12 ou 12. Aí a primeira feira foi Solânia. Então eu tinha um pessoal lá que era muito meu amigo lá, que a gente chama de Muri, é o apelido, né? O nome dele é José Nildo, mas a gente chama de Muri. E tinha o pai dele, ele vendia sabão. E daí a gente também já nesse período ficava diversificando o comércio da gente, variando. Aí nesse período eu estava vendendo sabão para meus pais, vendia de frente ao mercadinho lá. E meu pai tinha um banco de banana com outros utensílios em outra área. E daí, eu por amizade, esse seu Euclides ele fazia a feira da quarta, do sábado, e no domingo ele ia para Solânia. E daí eu comecei a ir para Solânia, pedi para ir e fui. Aí só que eu ia com o apoio desse senhor, que era de madrugada. Mas a feira que você está dizendo aqui que a gente ia, foi mais ou menos com uns 13 anos, mais ou menos. Eu fui para Rio Tinto, a gente saía na sexta-feira, comprava as coisas na quarta, preparava, limpava o alho, organizava, né? A cebola, dava uma geral nas coisas. E daí, na sexta-feira à tarde, nós colocava a mercadoria em cima do caminhão, aí passava a lona da mercadoria de todo mundo, e nós ia em cima do caminhão agarrado nas costas, entendeu? Naquela época era tudo normal. Vida louca, só não vida podia louca. dormir, né? Não podia dormir, né? Ia cochilar. Dormisse já era, né? Então era bem assim, aí a gente chegava no final da tarde lá em Rio Tinto, quase noite já, descarregava,
E daí, eu lembro bem que tinha um mercado lá, tem um mercado lá, e assim, o mercado era um pouco declinado, então ele vinha e vai declinando. E do lado do mercado, dentro era o mercado da carne e outras coisas. E carne e farinha desse lado, do outro lado era os cereais. E fora do mercado era cheio de boxes, e de um box para outro tinha uma diferença de declive, entendeu? Como tivesse uma diferença de, vamos dizer, 40 centímetros, 50 centímetros, no mínimo assim, na faixa. Então, de um box para outro eu chegava e colocava, o pessoal também colocava as mercadorias. Eu e mais alguns de lá, só que o pessoal um pouco mais velho, a gente colocava a lona aqui, colocava a mercadoria, colocava... Aí, imagina, eu levava de 8 a 12 sacos de cebolas. Imagina você dormir na cebola a noite toda por baixo. Caramba. Aí pegava a lona por cima, certo? E tinha uma outra lona para vir para cá. Aí fazia a cobertazinha, prendendo de um lado lá, pela altura da cebola, certo? E do saco você prendia com um saco aqui, essa lateral, e prendia do outro lado. E a cebola era como fosse para fazer aquela cobertura. E você entrava aqui para debaixo. Entendeu? Caramba. Aí eu tirava do tempero, uma coisa que eu achava que não ia machucar e que aguentava um pouco de pressão em cima era o louro, porque o louro é muito num saco ele acaba ficando volumoso e flexível. Então eu acho que eram mais ou menos meio quilinho de louro ali, mais ou menos, que eu comprava, sempre que repor, né? E daí eu colocava isso aí para dormir. Então mas às vezes era tranquilo, né? Levava um lençolzinho, tinha um lençol. O chãozinho era duro com a lona, mas tinha um lençol. E tinha esse louro para dormir. Era mais ou menos uns 12, 13 anos. Não sei exato não, mas certeza que aí eu dormia fora, né? Que eu tinha que ir no dia anterior, né? Para poder, no outro dia, quando amanhecesse, né? Você acorda logo cedinho, vai no banheiro, escova os dentes, abre, vai, põe a sua coisa no seu banco e mete o pau. Porque Rio Tinto na época era assim, começava cedo e terminava cedo. Tipo 11 e pouquinho já não tem muito movimento lá mais não. Não tinha na época, né? Não sei agora deve estar tudo diferente. Quando a gente vê assim, né, pensa que é fácil, né? Vê Josivaldo já na TV e tudo mais, e, tipo, é fácil fazer, mas não sabe qual foi a luta da pessoa que teve até chegar ali, né, Aninha? E o mais interessante é que ele começou no comércio, continua no comércio, porém agora casando, né, com o esporte. E pra gente chegar na parte do esporte, como foi que o CSP chegou na tua vida? CSP, né? Primeiro eu fiquei um viciado, né? Aí eu queria jogar. E Josivaldo chegou a ser jogador profissional, não foi? Aí eu vim pra cá, né, pra me alistar. A gente teve um período de greve. Eu já jogava nessas agremiações por lá, né? E uma ganhava dinheiro, outra era por amor, que era pro meu amigo lá, Regis, né? Jogar no time dele era totalmente gratuito. Os caras me chamavam às vezes, não, mas tem o de Regis, eu não vou deixar Regis, não. Que ele ficava lá, ia lá, falava comigo, então... Aí eu vim pra cá, me alistei. Aí tinha um amigo nosso que a gente jogava pelada no BNB. Aí tinha a pelada do BNB. E tinha um amigo chamado, a gente chamava ele de Nino Gato. Todo mundo se conhece aqui por Everton. Ele jogou na época no Botafogo, em 91. E Everton era, tipo assim, um dos destaques do Santa Cruz, da base Santa Cruz. E daí eu não sei se ele não teve muito espaço lá e acabou vindo pro Botafogo para ter espaço. E daí quando eu vim me alistar aqui, quem gosta de bola tem que visitar, né? Aí fui lá visitar e daí falei com o Everton e tal, e daí daqui a pouco fiquei tentando fazer um teste. Aí tinha lá Prince, né? Na época, acho que ainda tem no Botafogo, não sei se tem Prince, mas que era um cara da base ali do Botafogo. E daí eu procura Prince, que é da base. Eu falei, me atendeu super bem, aquele jeito dele lá, que tem um jeito lá de brincalhão que ele tinha de receber as pessoas. E daí eu comecei a treinar no Botafogo, né? E daí, treinando no Botafogo, na base do Botafogo, teve um dia que precisou de um guri, de alguém que tivesse para completar um coletivo, entendeu? O treino da base, tipo assim, era 2, 3 vezes por semana só no máximo, à tarde. Aí eu tava na Maravilha e precisou de um para completar o treinamento. Quem foi? Quem? Eu tava fora, né? Aí Everton me viu, né? Então, tá faltando um guri aí da base aí. Aí quando eu escutei, né? Mas fiquei com medo. Aí Everton disse, tem um ali. Everton me conhecia, né? Aí mandaram colocar a roupa. Aí peguei um massagista lá, que tinha o nome Cão lá no Botafogo. Duro que só, para me dar chuteira, uma maior dificuldade. O professor mandou botar a roupa, ele dificultando, mas aí eu cheguei, fui pro treinamento. O treinamento desse dia foi um mano a mano que o professor colocou e me colocou
pelo tamanho, eu acho, né? Botou eu com o Betinho, que era um dos craques do Botafogo da época, em 91. Tipo assim, se tivesse um bitoque, tivesse qualquer coisa, todo mundo queria tirar Betinho com primeiro, né? E por incrível que pareça, em 91 o Betinho não era titular do Botafogo, né? Mas aí começou o trabalho e eu me esforçando, mas o Betinho me driblava de todo jeito. Mas ele me driblava e eu não estava ainda assim voando fisicamente, eu estava ali treinando 2, 3 dias, né? E daí caía algumas vezes, mas eu caía, levantava e ia atrás dele. Aí o Betinho chegava na cara a cara com o goleiro, mas perdia o gol. O Betinho quase não fazia os gols. E daí, quando o goleiro pegava a bola, jogava para mim. Mas o Betinho estava muito, muito bem fisicamente. E daí eu sei que eu não desistia, tomei bastante drible, mas eu briguei com o Betinho o que tinha. No final lá do trabalho eu fiz um golzinho lá de voleio, mas não tem nada a ver o gol do voleio com o professor. Quando terminou o trabalho, o professor chegou e me chamou, disse, olha, você é da base, né? Você, a partir da manhã, você quer ficar treinando aqui? Eu disse, quero. A partir da manhã você pode vir treinar aqui, você está integrado. Pronto, enquanto ele ficou lá, eu estava treinando lá, entendeu? Não, inclusive indo pro banco já, em jogos amistosos, assim, entendeu? Do Profi já, entendeu? E foi assim que a paixão aumentou, né? Futebol. Aí, depois fui pro quartel, depois larguei para poder me dedicar à família, porque... Tem a história do quartel da corrida. Sim. Aí tive que me dedicar, né? Essa tem que contar. Essa tem que contar do quartel, porque todo canto que a gente chega, ele fala, eu fiz em 9 minutos. Não, foi 9 minutos, né? Não, essa foi no próprio Júnior do Botafogo. O Normando era o preparador, isso foi em 91. O Normando Normando era o preparador físico do Júnior, entendeu? E aí o Normando era um cara que era meio agitador. Não sei se você sabe quem é Normando. Normando corria São Silvestre, na época, imagina em 91. Ele corria São Silvestre, então ele era um cara da parte física assim, de resistência exemplar, né? Fora de série, né? E a gente fazia alguns trabalhos, e eu me lembro bem de alguns trabalhos que a gente fazia, e daí quando chegava fazia um trabalho aqui perto do Almeidão, perto do Ronaldão ali, aí volta pra Maravilha, vamos pro Retão, vamos ver quem... E sempre na hora que eu fazia o trabalho todinho, e na hora que tinha que apertar, eu não sentia nada, né? E daí... ele sempre ficava estimulando e assim, aqueles caras que tem um pouquinho de aptidão nessa parte, porque às vezes o cara tem um dom, um talento para a parte técnica da coisa, para a qualidade de jogador, e às vezes o cara tem uma aptidão física um pouco diferente, que era o meu caso, tinha talento, era só para um cruzamento que era legal. O domínio era meio complicado, o cruzamento era muito bom, né? Mas e a correria era fantástica, a inteligência não era tanta ainda, até pela maturidade que não tinha tanto, né? E assim, olhando hoje, eu como um especialista da coisa, hoje estou muito tempo dentro, né? E olhando como eu era, eu entendo que exatamente essas palavras que eu usaria se eu fosse falar de mim, comigo mesmo, né? Naquela época. Então, despertou essa paixão e depois eu parei, fui pro quartel, porque me prometeram no Botafogo um contrato. Raimundo Nogueira me prometeu um contrato, porque eu estava integrado ali totalmente, né? Nenhum coletivo ficava de fora. E daí, quando chegou em dezembro, tinha a opção de ficar no quartel, ia já ganhar algum dinheirinho, ou ficar no Botafogo. É claro que eu queria ficar no Botafogo, porque eu queria jogar futebol. Só que assim, aí o contrato, que era o dinheirinho, não vinha. Tinha um pessoal da base lá que me dava um suporte, eu não lembro agora, era um advogado lá, que ele tinha um filho dele, que era Ricardo, que até era centroavante, depois virou goleiro do Botafogo. E ele me dava um suportezinho financeiro, sei que era gente boa pra caramba comigo. Mas assim, suporte de passagem, entendeu? De ticket, não era nem passagem, era ticket na época. Era papelzinho. Era o ticket na época. Meu tempo. Coisa linda. Daí, eu chateado porque chegou o contrato e daí não prometeu o contrato e não chegou. E daí eu tinha que dar uma definição, se eu queria ou não ficar no quartel. Eu acabei optando a opção de sim. Chegou janeiro, eu me apresentei e fiquei 1 ano. Depois de 1 ano eu já estava mais gordinho, já estava... e daí eu já não estava no mesmo ritmo. Tive outra oportunidade de volta no Botafogo, mas não estava no mesmo ritmo. Mas estava naquela ali, aquela coisa de dentro da pessoa. Só que aí eu tive que me cuidar daquilo fazer o que eu sei fazer de melhor, que era comercializar. Tive um relacionamento onde gerou a primeira filha, né? Então, quando estava grávida já gerou aquela responsabilidade. Então, aquilo que eu mais gostava de fazer, entendeu? Que era jogar futebol, eu abri mão, entendeu? Não, para poder fortalecer agora a família, entendeu? Porque
Na verdade, eu pensava que eu não podia deixar minha filha, né? Não sabia que era filha, né? Na verdade, o filho ou filha eu sabia que estava vindo ali, eu não podia deixar desamparado. Então eu passei, para você ter uma ideia, 4 anos da minha vida sem bater uma pelada. Caramba. Entendeu não? Daquilo que eu mais gostava, eu passei 4 anos sem fazer. Entendeu não? Imagina um drogado, né? Passar 4 anos no auge, sem usar droga no auge, entendeu não? Porque o futebol para mim era como se fosse uma droga, eu gostava mesmo, entendeu não? Tava muito presente. E daí, depois voltei a bater minhas peladinhas de futsal, já consegui dar uma crescida no meu comércio, já tinha um carro, já tinha o meu negócio evoluindo e comecei a jogar futsal. Depois montei uma equipe chamada Vitória, aí começamos a jogar os campeonatos de futsal, amador da cidade. Depois começamos a jogar Paraibano Futsal. E daí, depois de muito tempo, Ferreira, que era o fundador, foi o fundador do CSP, tinha a equipe, tinha a dificuldade dele, a equipe era amadora, ele queria transformar a equipe em profissional. Então ele mora lá bem próximo da gente ali, acho que, sei lá, 1 quilômetro ou 2, e ele sabia, né? Não, o Josivaldo já tem a fama corre, né? Que o Josivaldo estava subindo um pouquinho, né? E ele queria alguém que pudesse dar o suporte financeiro. Então ele ia lá e no meu depósito me encontrava, porque eu estava nos cantos aí jogando bola. Bora, você vai ganhar dinheiro. E aí entrei no futebol, depois de um tempão, depois ele insistiu comigo, mais de 3 meses. Toda vez que ele me viu, eu ainda ia lá no meu depósito, me procurando para poder fazer parte. E daí entrei no CSP por conta de Ferreira insistindo. Mas na verdade eu não queria não, porque eu tinha meu negócio, muito bom, em evolução e crescimento, né? Já tinha minhas peladas, já estava também jogando minha bola, aí comecei a jogar, tentar jogar em segunda divisão, jogando pelo Alto Esporte, Nacional de Cabedelo, Miramar, essas agremiações aí, a gente jogou também, participou aí, pude colaborar aí com eles aí, e até tenho amigos até dessa época, né, tenho amigos até hoje. Que massa. E você é conhecido, Josivaldo, por ser um bom olheiro. Você vai lá ver o menino e você já sabe se é bola ou não, só pelo toque da bola. E foi assim com o Tiquinho Soares, que eu acho que quando você conheceu o Tiquinho, ele era reserva do Botafogo. E pra você, ele não deveria ser o reserva do Botafogo. Não foi, né? Não é mais ou menos assim a história? Conta como foi essa história com o Tiquinho Soares. Bem, mais ou menos... Que é um case de sucesso, né? Porque Josivaldo hoje conseguiu... Um dos, né? Que Josivaldo tem... Depois ele vai dizer onde é que ele tem jogador. Que ele deve ter jogador espalhado no mundo todo aí. Mas conta essa história de Tiquinho. Então, o Tiquinho é o seguinte. Eu tinha um jogador, a gente já estava formando jogador, né? Que é a meta do CSP era formar. E eu tinha colocado um jogador no Náutico, chamado Piauí. É um centroavante, mais ou menos 1,90 m. Piauí, se você perguntar o nome dele, eu não sei. Não lembro, né? Agora, eu lembro que era Piauí. E daí o Piauí era muito bom jogador. Uma bola era fantástica e frio na hora de fazer o gol. Não era um jogador de tanta velocidade. Era um 9,99. E daí o Piauí veio emprestado do Botafogo, não, do Náutico, para o Botafogo, para jogar a Copa Paraíba, 2010. Certo? E daí, por mais que eu sabia o nível do Piauí, que era um bom jogador, e daí eu vi o Tiquinho, que começou de titular, e depois o meu jogador, Piauí, virou titular. E eles ficavam meio que revezando, mas no final, o Piauí era o titular, entendeu não? Uhum. Porque também tinha um nível muito bom como jogador. Só que no meu entendimento, o Soares tinha uma proteção de bola quando a bola vinha para proteger com a bola de costa muito melhor, e tinha mais habilidade e tinha velocidade, entendeu não? E tinha um remate também melhor de pé. De cabeça, os dois era páreo duro, porque o Tiquinho era bom de cabeça e esse era muito bom de cabeça, até porque esse era mais alto que o Tiquinho. Então, de cabeça, esse jogador também tinha uma frieza na hora de fazer o gol. Ele é um jogador, se o goleiro deitasse, ele dava um jeito de puxar para um lado, puxar para o outro, ou então cobrir o goleiro. Uhum. Então, se o goleiro desse o bote, era um jogador frio. Mas não tinha o que eu considero, né, um jogador completo como o Tiquinho. Não é que o Piauí, né, que aí teve uma infelicidade, sofreu um acidente de moto no auge, ele fez um brasileiro, foi... acho que vice-artilheiro do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e daí ele sofreu um acidente de moto, foi para casa e foi andar de moto, sofreu um acidente. E aí perdeu muito tempo ali no Náutico, acabou não virando num patamar que podia virar, porque ele estava perto de virar para time grande, com o Palmeiras fazendo proposta e tudo mais na época, entendeu? Só que
olhando para o Tiquinho comparado ao que eu tinha tido o Piauí aqui, e eu tinha trabalhado, jogado básico em Piauí, e vendo o Soares, eu vi muito mais qualidade, eu vi muito mais coisa, entendeu? Eu vi muito mais virtudes. E automaticamente você entende que aquele é melhor. Não é que o outro não presta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que às vezes as pessoas confundem. A gente tem até essa dificuldade com pai de atleta, porque às vezes você opta por porque tem talvez algum apetrecho a mais, ou então porque determinada situação você precisa de jogador com aquela Que característica. se encaixa no esquema do jogo. E às vezes a torcida ou os parentes não têm essa capacidade de entendimento. E às vezes é porque o outro é melhor mesmo, ou então às vezes os dois estão no nível igual e você coloca um. Ou então às vezes você está com a ideia que não é a melhor e você coloca o errado e deixa o bom ali, que pode acontecer também, viu? É evidente que quando você está muito tempo no futebol, você vai errar menos, né? Você vai errar menos, mas isso não implica que você não erre, entendeu? Não. Só não vai errar quem não está ali como treinador, só não vai errar como jogador quem não está ali para executar as ações de jogador. Então, o CSP começou disso daí. Daí depois, aí veio, como você já sabe, né? Tá bem aprofundado, a gente já conseguiu jogar bastante base na época, ganhamos bastante campeonato de base. Depois tivemos o aperto financeiro, que é só um cara bancando. E daí a gente teve que entender qual é o nosso tamanho e tentar se juntar para poder ficar maior, e a intenção é ficar grande, mas a gente sabe o caminho é longo. Agora o CSP ele tem uma parceria, né, com o Deco, tem essa parceria com o Deco. Hoje vocês dividem Como é que é essa parceria com o Deco em relação ao CSP? A parceria é o que a gente combinou à época, sim. Josivaldo, tu vem fazendo um bom trabalho lá, certo? Mas eu falo pra ele, eu tô precisando de suporte, cara, tá difícil, sozinho é complicado, né, entendeu? Porque assim, sai campeonato, entra campeonato, a gente sabe que teve esse campeonato aqui, essa Copa mesmo de 2010 que a gente ganhou não. Copa Paraíba. Essa Copa Paraíba que a gente ia ter vaga de Copa do Brasil, nós perdemos essa Copa com um gol marcado, com um escanteio marcado batido fora do campo e fora da marca. Né? Então, tivemos... E essas imagens estão no YouTube, viu? Essas imagens que o Oswaldo tá falando. Se você quiser procurar pra ver, realmente tá lá. Eu não quero ver não, não quero sofrer. Pra não passar raiva. Então, a gente teve várias coisas que podiam ter dado suporte e não aconteceu. Entendi. E, evidentemente, a conta foi paga. Alguém pagou. Alguém teve que vender alguma coisa que tinha, e eu vendi caminhão, vendi outras coisas aí para poder não deixar quem trabalhava lá, né, desconforme com o que tinha combinado. O combinado não é caro, né? Se eu não posso contratar você, eu não vou contratar. Se eu posso contratar você, eu tenho que arcar. Por mais que não seja do clube o recurso, mas eu tenho que arcar do meu próprio bolso o recurso. E chegou uma hora que eu pensei, peraí, eu estava super bem, né? E estou comprometendo aqui as finanças, né, da empresa e minha, se eu sou dono da empresa, né? E é evidente que estou comprometendo tudo, né? E eu também tenho família, né? Em primeiro lugar, a gente tem que sustentar a nossa família, né? Depois vem prazer pessoal e lazer e outras coisas, né? Então eu comecei a pensar que eu tinha que ou arrumar um parceiro ou parar. Então a gente noticiou até aí, né, que o CSP estava em dificuldade, e aí muitos não entendem, acham que é fácil, sabe fazer futebol, só sabe quanto é difícil quem faz futebol. E eu estou desde 2007, né, 29 de maio de 2007, à frente do CSP, e todos os atletas, jogadores, todos os profissionais de comissão e todos o pessoal do staff que passou, recebeu. Mas eu sei como é que foi, entendeu? Não? É interessante quando a gente fala de CSP, porque, na minha visão, eu acho que faz uns 7 anos que eu acompanho o trabalho que é feito, né, no CSP. E o que Josvaldo acabou de falar realmente procede, porque você nunca viu sair em canto nenhum folha do CSP atrasada. Fulano não recebeu. Então, assim, é um trabalho realmente sério. E, como ele disse, ele falou um pouquinho antes, não adianta eu contratar você se eu não posso te pagar. Eu vou te contratar, mas eu vou te contratar com o que eu posso te pagar. Porque se eu não receber daqui, eu tenho como te pagar. Então, eu acho muito, 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 muito interessante o trabalho que é feito. Porque é um trabalho que já vem colhendo os frutos que a gente vai saber daqui a pouco, né? Onde tem as joias aí espalhadas. E, na minha opinião, hoje, não conheço algum que se adeque, não que se adeque, mas algum que faça um trabalho como é feito no CSP.
sabe? De revelação, de trabalho, de tudo. É muito interessante Essa é a acompanhar filosofia essa do CSP, trajetória. né? Tá com um jogador jovem, o CSP treina todo dia, a gente tá sempre ali treinando. Todo No dia domingo- mesmo, no domingo da todo folga, né? dia mesmo. No domingo tem folga. No domingo tem folga. Mas eu quero dizer que realmente é um trabalho sério. Porque às vezes você pensa... E um trabalho constante, de né? mês, E é mas constante. Mas é um trabalho constante, um trabalho sério. E tem frutos por aí, né? Tem recentemente, né? Teve Darlan, que foi pra Europa, tá na Primavera. Tem o Mandaca, que é Tem o jogador João do Vitor lá no Corinthians. Primavera, nós temos o Fábio da Cruz no No Palmeiras. Palmeiras, né? Que todos sabemos que faz tempo que foi, mas teve que voltar, voltou para Bahia, teve que marcar a cirurgia, teve que ter um problemazinho no coração, né, que foi detectado, teve que fazer cirurgia de coração para poder, era uma coisa que tipo, dava para ir, mas tinha um risco. Então, time grande, risco zero. Risco zero, Risco né? zero, né? Sem risco. E daí fez a cirurgia, voltou para o Palmeiras, hoje se encontra, né? Era um tipo de contrato, por conta disso modificou o contrato, mas está lá no Palmeiras. Temos jogador que deve ir para Portugal nessa janela ainda, certo? Temos jogador como vocês sabem, né, de renome como o Tiquinho. Temos, mas quantos jogadores saíram daqui, vestiram essa camisa e hoje tem uma profissão? Vamos lá. Quem lembra aqui de Bruno Paraíba, né? Tá no Japão. Tá no entendeu? Japão. Teve Hélio no Paraíba. Figueirense, Neto Hélio Paraíba. Costa. O Antes Paraíba mesmo, né? Antes Paraíba fez sucesso agora aqui, mas quem que revelou Antes Paraíba? Quantos jogadores tiveram a oportunidade do primeiro emprego conosco ou tiveram a oportunidade de eu abrir as portas de algum clube para que ele possa ter esse primeiro emprego? Muita gente passou pelo... O Gil Bala passou pelo CSP. O Gilbala é da época do Ferreira, o Gilbala é da época do... O Gilbala, Bobô, esses caras foram, assim, os iniciais de Ferreira. É o Paulo Henrique, né, que é o filho do Pelé, que na época o Ferreira, o convencimento de Ferreira foi que, esse aqui tá pra estourar e aí é metade pra cá, né? E quando eu assumi, uma das coisas que eu disse, que tem daqui pra trás me interessa, isso aqui tá muito próximo, isso aqui se der, é contigo, não quero um centavo. E assim foi feito. Se tiver alguém tiver dúvida, procura o Ferreira que ele diz pra vocês, se foi assim. Olha aí. Tá bom? E aí depois que eu assumi, 30 dias depois o atleta veio comprar o atleta, viu? Eu era presidente, fazia só 30 dias. né? E aí, assim, a gente tem que trabalhar todo dia para ganhar dinheiro, mas o dinheiro não pode ganhar a gente, né? É verdade. Todo dia eu quero ganhar 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões, mas o dinheiro não pode me ganhar. Entendeu? Então, esse pensamento a gente, por mais que a gente é falho, né? É um pensamento que a gente não pode... começou lá atrás, a gente não pode deixar... E né? isso é tão verdade que quando o Josvaldo chegou aqui na Lock Studio, onde a gente faz as nossas gravações do podcast, teve um rapaz que falou com ele ali embaixo, mas você vende o alho, não sei o que e tal. Aí Josvaldo disse, você hoje compra com quem? Aí o cara falou o nome da rapaz. Não, continue com ele, é um cara bom, é um amigo, é um parceiro. Ele poderia ter ido ali, ter vendido, né, ter dado contato, sei lá, ter envolvido alguma coisa, mas não, ele preferiu deixar com um rapaz que já vem trabalhando com... Faz um trabalho decente, tá bem assistido, é parceiro também lá da empresa, entendeu? Não tem porquê. Não tem porquê, né? isso A é gente muito tem bacana, que Josvaldo. dar a César o que é de César, né? Traduzindo. A gente erra, mas a gente não pode errar consciente, a gente pode errar inconsciente, né? Porque nós somos seres humanos, infelizmente nós somos falhos, né? Uns mais, outros menos, mas não tem jeito, né? É verdade. Josvaldo, a gente separou algumas fotos. Mas antes de a gente começar as fotos, pede nossa pizza. Nossa pizza. Júlia já tá aqui. Júlia tá a gente aqui. tá com fome, a gente tá com fome. Tá bom, peraí. Vou aqui fazer um pedido no Senhor Coxinha, porque vocês sabem, né? O nosso podcast ele é patrocinado pelo o Rodízio do Coxinha. Então, Neto, Miro, valeu aí por acreditar no projeto. E aproveitando, convidando a galera toda terça-feira lá no Boteco do Coxinha. Tá tendo o Standard Comedy, então é a noite da comédia, toda terça-feira. Você tá aí em casa terça-feira, vai lá, Boteco do Coxinha. Boteco do Coxinha, né? Boteco do Coxinha, sim. Mas se você quiser estar em casa, não precisa estar lá no boteco. Quiser comer um cuscuz, um verdadeiro sabor do milho, você vai no Rei de Ouro. Esse aqui é nosso parceiro. Tá inclusive, indicar o Rei de Ouro pra Josivaldo, ó, quando for comprar lá a Feira dos Meninos. Rei de Ouro, pra dar sustância. É verdade. A gente tem Rei de Ouro. Café raiz mesmo, tem que ter cuscuz. Mas assim, eu vou falar de comida de novo. Porque se você quiser um pãozinho, quiser um biscoitinho, você vai na nossa panificadora Pães e Água.
Ela que é aqui do Jardim, né? Jardim Cidade Universitária, faz entrega na região aqui de graça. E faz entrega onde você quiser, meu amor, porque a gente pede lá em casa do Cristo e eles entregam lá também. É só mandar ir buscar lá e acabou-se. É verdade. E pra finalizar, eu vou falar da última. Posso falar? Pode. Vamos falar da PixBet, porque aqui, ó, você lança a música com a PixBet, faz o Pix, lança a bet, aposta Aposte na na PixBet. PixBet. É o saque mais rápido, viu, Josivaldo? Se você quiser fazer uma aposta lá, tem lá. Assim, a gente com certeza está vendo o crescimento, a evolução dessa empresa, né? E até por ser paraibano a gente fica feliz, né? Josivaldo, outra empresa que está crescendo aqui em João Pessoa é de material de confecção de camisa. É o JP Sports. Ele faz confecção de uniformes aí, braçadeira de capitão. Ele que tá no Autosport, tá em outros clubes, tá no VF4, tá crescendo aí, o JP Sports. Amém, que Deus abençoe. Vamos para as fotos? Meu produtor. A gente queria que tu comentasse aí essas fotos que vai ficar passando aí no Diga painel. onde é, tem que dizer É, tem que onde dizer é. onde Essa daí é em Londres, a gente teve lá em Londres, bem carinho lá, quem for, lá é livre, é tudo caro, viu? Lá só teve direito à alimentação, né? Não dá pra comprar nada Não podia lá, pedir não. muita coisa lá não, né? Não. Nada de roupa, souvenir. Entendeu? E aí em Londres, no estádio, né, do Chelsea, né? E a gente tava em Londres e a gente resolveu dar um pulo lá no estádio do Chelsea. Chegamos um pouquinho tarde, já tinha fechado, né, o acesso, né, para o gramado, mas a gente... Porque aqui no 5h30, 5h40 tá escuro. Isso aí deve ser umas 7h40 da noite. Tá desse jeito o sol aí. Olha aí. Bem quentinho. Aí foi no Olympiacos, né? E aí Atenas, né? No estádio do Olympiacos, né? Aham. A cidade é assim interessante, né? Atenas dá pra você curtir. Dá pra comprar um chaveiro. Londres, bonito, organizado, limpo, caro. Tudo caro. Tudo caro. Coisa muito, assim, a arquitetura de Londres é fantástica, né? Aquela arquitetura... tem uma nova, moderna, e tem aquela antiga, que a gente vê que é uma antiga conservada, diferenciada, né? Até porque eu fiquei sabendo lá que os terrenos lá, você constrói um prédio ou uma casa, mas o terreno é da rainha, tudo é da rainha. E é? O controle é da rainha. Pega. Você tem a concessão para ela, você não compra o terreno, você consegue uma concessão para construir, mas o terreno é da rainha. Então, na terra da rainha, Betinho só que vai comanda. quem tem grana, viu? Quem não tiver grana pode ir também, mas isso aí... E aí a gente teve aí na cidade de Atenas, a gente pôde ver que tem uma diversidade de coisas, pude ver aí o estádio do Olympiacos, né? Um estádio, dá para ver que a torcida aí do Olympiacos é grande, estádio muito grande. E assim, a cidade, você já tem uns outlets lá que vocês podem visitar. Que dá para comprar, tem muita coisa lá em promoção. Olha aí. Aí é Munique, né? Aí é Munique, é a Allianz Arena, aí... Assim, é porque todo mundo tem um estádio assim como favorito, né? Uhum. Vamos lá, o Wembley, né? Outro estádio. Tem o do Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes, Paris Saint-Germain, o do Manchester City, que é considerado... Uhum. Mas assim, pra mim é o Wembley, entendeu não? Pra mim é o Wembley, porque assim, o formato, a arquitetura, isso aqui muda de cores, né? Se dependendo do horário aí, né? Entendeu? Então, assim, pra mim, vão inventar ainda o mais bonito, entendeu? Não, pra mim. E assim, é grande, é gigante, né? É de uma grande agremiação do planeta. E eu espero um dia ter pelo menos um jogador lá. Assim, Na Grécia já tem, agora tem que estar um aí na Alemanha. não, tem que ter um aí, eu quero ter um aí. Então não sei quanto tempo vai demorar não, mas E a gente aí, meu chega. diretor? Olha aí, ó, o time do Fut7. Eita! Jasvaldo capitão aí. Time do Futsal aí. Desse daí eu não saia não, porque eu digo, eu tô com 49 anos, se eu sair, eu vou jogar quando? E o campinho pequeno ainda dava, né? Eu acho que foi o ano passado isso aí, né? Foi. Eu acho que tinha 48 ainda. Josivaldo e Tazinho lá atrás. E Laene Laene. também. Velho Tazinho, Papa Título aqui do Amador. Emerson, Fábio da Cruz, velho. Fábio da Cruz tá no Palmeiras. Aí, o Fábio da Cruz, tá do lado de Bruno Balaca. Becker, agora a Bira, Robson da comissão, o Wallace, o monstro que pega, Bruno Balaca, e Nai, e Igor. Igor daqui da região ali. Dos funcionários, né? Passa meu diretor. Aí... Isso foi 2017, né?
17 ou 18? 18, eu fui 18. 18, eu fui 19. A gente foi campeão aí do 19 em 18. Bacana demais. Coisa que a gente não conseguiu fazer esse ano, infelizmente, né? Chega muito próximo, eu acho que foi tão próximo que a gente achou que já estava ganho. Esqueceu que o jogo é jogado no dia, né? Tem outro diretor. Olha aí, temos um... Esse é um vídeo, esse é um vídeo. Ele mandou um vídeo pra você, exclusivo, viu? Fala, moral, meu grande amigo. Tô passando aqui para te mandar um grande abraço. Desejar toda a sorte do mundo pra você. Jesus te abençoe sempre. Tamo junto, moral de Garanhuns. Valeu! Esse aí já virou amigão, né? Já, entendeu? Não é só o atleta, a gente... É o homem, né? A gente também quer dar conselho, às vezes. Tem hora que eu quero ser pai, né? Entendeu? Já não quero mais. Mas e aí, ele vem pro Botafogo? Tomara que sim, eu acho que é uma boa, entendeu? Acho que tá na hora dele dar uma mudada, entendeu? Não é, por mais que nada contra o Olympiacos, mas assim, o que a gente tá, pronto, o treinador lá foi demitido, tem um formato lá de cada clube tem seu formato, tem seu modelo, quem sou eu para criticar, eles sabem, né, o que fazem, mas assim, tem um modelo onde tem muitos ex-jogadores, capitães, e acaba gerando muita opinião no clube e talvez seja difícil para um treinador gerir, né? Tem capitão jogando, mais de um capitão jogando, capitão que foi ex-jogadores, e assim, os ex-jogadores são importantes para o clube pela história, mas eu não quero... Eu acho que assim, quando a gente tem uma coisa que a gente entende que é muito diferente da nossa, a gente fala, coisa de grego, né? Entendeu? Então, assim, o que eu entendo que talvez não seja tão normal, para eles é 100% normal, e para eles deve ser o modelo 100% correto. Eu, na minha opinião, assim, se fosse quem eu sairia, até porque só tem proposta do Botafogo, não. Tem mais proposta, viu? Olha aí. Tem mais proposta. Mas eu sairia. Claro que para sair tem que ter um acerto com o clube. E nós estamos falando da maior agremiação né, da Grécia, né? É a maior porque tem 40 e poucos títulos, sei lá. Quase. Tem 40 e pouco, o Panathinaikos, que era o segundo, que não vem ganhando o campeonato. Deve ter uns 20 e pouco, 30. Entendeu? No PAOK tem 3, então os concorrentes, né, é muito distante. Não é como o Brasileirão, né? Que o Palmeiras tem quantos? O Palmeiras tem 9. 9? Os campeonatos que começou o campeonato. Começou o campeonato em 71. De 79, eu não sei como é que é. Também sei não. Olha só o que chegou. Os palmeirenses vão me matar aqui. Se tiver o Palmeiras pra sair daqui, eu tô ferrado. Olha o que chegou. A pizza do rodízio do Coxinha Aninha. Vou deixar até aqui perto de Josivaldo. Deixa aí que é para o povo que tá em casa passar à vontade e ligar pro senhor Coxinha e com pedir. essa deixa, eu vou agradecer Josivaldo pela presença. Não é porque a pizza chegou e a gente vai comer não, tá? Não é. Mas, Josivaldo, muito obrigado por você ter participado, por você ter aceitado vir aqui no Resenha Sport Go. Foi um bate-papo bastante interessante e eu já digo logo, viu? Foi o maior podcast que a gente já teve, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Passamos mais de 1 hora. Muita história pra contar, meu filho, muita história. E ainda não contou nem a metade. Contou não. Contei 0,2% do que eu posso contar. Então, um abraço a todos aí, né, que fazem parte, né, do programa, a todos que assistem, né, que curtem, que participam, né, aos patrocinadores que são tão importantes para que vocês possam dar sequência, dar continuidade, né, e que os patrocinadores possam, né, ter a visita, né, dos clientes, novos clientes, para que eles possam continuar. E assim, a vida é como se fosse uma cadeia, cada um na sua função para fazer, né, a coisa crescer. É assim que deve ser, é assim que eu penso, é assim que a gente torce em todas as áreas. Não é diferente no meu trabalho, no meu comércio, no meu clube, e também não é porque só pensar em mim. Eu penso que deve ser assim com todos os pessoenses, todos os paraibanos, todos os brasileiros, e até para os gregos também. Valeu, Josivaldo. A gente vai ficando por aqui, né, Aninha? E só temos a agradecer vocês que estão lá seguindo a gente, vai lá no Instagram, tá no YouTube, tá em todo lugar. E segue o CSP também, viu? csp.paraíba. Você que tá aí escutando a gente, vai lá no Instagram, dá aquela moral pra gente, beleza? Valeu! Resenha Sport Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino.